Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, vamos analisar um momento bem marcante na história recente do Brasil. Vamos olhar algumas fontes que discutem a condenação de um ex-presidente e também de generais por tentativa de golpe. A ideia aqui é entender o significado disso tudo, sabe? As raízes e o que isso pode indicar para a nossa democracia. Exato. E o que chama atenção logo de cara nessas leituras é que, parece ser a primeira vez mesmo na nossa história republicana que um ex-presidente e militares, militares de alta patente, são responsabilizados, assim, na justiça por tentar ir contra a Constituição dessa forma. É visto como um marco, sabe? Uma demonstração de que as instituições, elas podem reagir. Certo. Isso é importante. Levanta a questão do impacto, Essa condenação passa uma mensagem forte contra a impunidade, busca reforçar a confiança, mas, ao mesmo tempo, as análises também mostram que nem tudo são flores. Certo? Apontam fragilidades que continuam aí. Que tipo de fragilidade? Pois é. A condenação é um passo, claro, mas os textos alertam. Ela não elimina certas dinâmicas bem preocupantes, tipo um ambiente de pressão, até chantagem mesmo, lá no Congresso Nacional, que, segundo essas análises, ainda existe. E para a gente entender a profundidade disso, é fundamental olhar o contexto histórico que esses documentos traçam. E que contexto é esse? Que conexões históricas eles fazem? Olha, as leituras traçam uma linha do tempo bem interessante. Elas conectam coisas como o golpe de 64, passando pelas manifestações de 2013, que são vistas ali como um divisor de águas, sabe? Que teria ajudado a organizar o antipetismo, essa oposição forte ao PT, de uma forma mais disciplinada. E isso, segundo as fontes, culmina no que a gente chama hoje de bolsonarismo. Mencionam também o impeachment de 2016 e, claro, o 8 de janeiro de 2023. O bolsonarismo, nessa visão, seria menos um projeto com ideias próprias e mais a consolidação desse antipetismo organizado. Essa leitura do bolsonarismo é instigante. E sobre a tentativa de golpe em si? O que as fontes dizem que as investigações revelaram? Então, os documentos detalham uma trama que parecia bem elaborada, viu? Com planos, alvos específicos, falavam no presidente eleito, em ministros do STF. A análise sugere que a coisa não foi para frente, em grande parte, porque faltou um apoio decisivo, um apoio mais firme de setores importantes das Forças Armadas, principalmente do Exército. Entendi. E falando em instituições, o STF, ele aparece como central nessa história, Como o material avalia o papel do Supremo? O Supremo, sim, papel crucial. Uma leitura que aparece bastante é que a composição do tribunal na época, com poucas indicações feitas pelo governo anterior, talvez tenha permitido uma atuação vista como mais independente, sabe? E aí, nesse cenário, surge muito forte a figura do ministro Alexandre de Moraes. Algumas análises até comparam ele a um marechal Lott do século XXI, uma referência histórica, ao militar que garantiu a posse do JK lá nos anos 50, pelo papel dele em segurar as pontas no processo eleitoral e garantir a posse mesmo com toda a pressão. Mas também apontam nuances, como um voto específico do ministro Fux, que, segundo os textos, talvez possa ser usado lá na frente em discussões sobre anistia. Interessante essa comparação. E a dimensão internacional? Os documentos falam de alguma pressão ou influência de fora? Falam sim. Mencionam, por exemplo, declarações que vieram da administração Trump, lá nos Estados Unidos, questionando a soberania do Brasil no julgamento. E também destacam a influência de figuras como Olavo de Carvalho, que morava nos Estados Unidos e é descrito ali como um organizador intelectual, talvez um mentor para o bolsonarismo. Faz sentido essa conexão. E isso parece conversar com o outro ponto que o material levanta, sobre o campo das ideias, Sobre nacionalismo, soberania. Exatamente. Uma das teses que aparece é que setores da esquerda teriam meio que deixado de lado bandeiras como nacionalismo, soberania, e essas bandeiras foram então capturadas pela direita, que deu um novo significado a elas. Aí, diante disso,
sugerem um resgate do trabalhismo nacionalista, sabe? Da linha Vargas, Jango, aquela que tentava unir desenvolvimento nacional, soberania e direitos sociais. O material até nota que o próprio presidente Lula estaria se reaproximando dessa tradição, lendo sobre Vargas, e citam as reformas de base do Jango como exemplo dessa união. Entendi. Então, juntando todas essas peças, qual é o saldo final que essas análises apresentam? A condenação encerra o assunto? Olha, apesar de ser uma vitória jurídica importante, o consenso ali nas leituras é que os desafios para a democracia brasileira, bom, eles continuam e são grandes. O governo atual, por exemplo, lida com um Congresso descrito como muito conservador, onde o bolsonarismo ainda tem uma força política considerável. Isso aparece, por exemplo, em tentativas de proteger parlamentares aliados que estão sob investigação. E olhando para o futuro, para 2026, com novas indicações para o STF vindo aí, a briga pelo controle do Senado, o cenário continua incerto, sem sucessores claros na direita. Quer dizer, foi uma batalha importante vencida, mas a guerra, como se diz, continua. Exato. Esse é o ponto crucial que ressaltam. As instituições mostraram sim capacidade de reação com a condenação, isso é inegável, mas a disputa pela hegemonia, pela própria direção da democracia no Brasil, ela continua totalmente em aberto. O antipetismo organizado segue sendo uma força política relevante, mobilizada. Compreendido. Então, a vitória institucional é um passo fundamental. Mas consolidar a democracia exige um esforço contínuo, pelo visto. Fica essa reflexão que o material propõe. A democracia pode sim ser corroída por dentro, pelas próprias instituições, se as forças que a desafiam continuarem ativas. E se não houver, do outro lado, um projeto nacional progressista forte que consiga unir e fazer um contraponto. Um pensamento importante para a gente continuar explorando.